Sim, é só para ver se funcionava. Certíssimo. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa primeira audiência deste grupo de trabalho. Portanto, somos um grupo de trabalho representativo da Comissão de Saúde. Temos connosco 3 grupos parlamentares, o PSD, PS e o Partido Chega. E temos connosco uma delegação da Gilead Science e temos connosco a doutora Diana Mendes, Margarida Morgado, Sara Dias e Eduardo Silva. Portanto, o assunto que vos traz aqui hoje é apresentar a companhia, a sua missão, partilhar informação em matérias de políticas públicas na área da saúde, nomeadamente na área da infecção do VIH, terapia celular e investigação clínica. Portanto, já devem ter tido acesso à grelha de tempos, terão 10 minutos de uma intervenção inicial, depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, no fim terão mais 10 minutos para responder a questões, para complementar a informação que acham útil. Portanto, neste momento passava a palavra à doutora Diana Mendes, por favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome da Gilead Sciences, cumprimento a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho e em seu nome cumprimento todos os restantes deputados. Muito obrigada por esta oportunidade de podermos aqui apresentar um pouco daquilo que é o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho, a nossa missão e, de facto, aqui as nossas prioridades. Antes de mais, queria dizer que, de facto, a Gilead Sciences é uma empresa, uma multinacional norte-americana, sediada em Foster City. Somos, portanto, uma biofarmacêutica. Estamos presentes em aproximadamente 40 países, com mais de 18 mil colaboradores. Em termos de missão, dizer que, de facto, o nosso grande objetivo aqui é criar um mundo mais saudável para todos. E, de facto, as nossas prioridades são, de facto, estar continuamente na linha da frente em alguns dos maiores desafios de saúde pública, e isto é válido, portanto, em áreas em que, de facto, foi possível mudar o curso de algumas doenças, nomeadamente nas áreas da virologia e do VIH em particular. E, portanto, no caso do VIH, passamos, portanto, de uma doença que era uma doença potencialmente fatal para uma doença que hoje é uma doença crónica. Por outro lado, também, através da nossa inovação, melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes e, de facto, trazer medicamentos cada vez mais eficazes. A nível da hepatite C, que é outra área em que nós trabalhamos continuamente, de facto, foi possível ajudar a curar milhões de doentes em todo o mundo, e nomeadamente também em Portugal, claramente, muitos milhares. E, por outro lado, na área da Covid-19, que nos é tão familiar, também foi possível disponibilizar o primeiro tratamento aprovado para a Covid-19. Em matérias de oncologia, de facto, aquilo que também se pretende é mudar o paradigma e deixar uma marca em doenças complexas, nomeadamente como o cancro da mama triplo negativo metastático, e, de facto, através da KITE também, ao mesmo tempo, explorar novos alvos terapêuticos mais promissores, portanto, com terapias que são potencialmente curativas em áreas que não tinham anteriormente resposta, e, de facto, com terapias cada vez mais personalizadas e de infusão única. Só para dar aqui um breve panorama também do que é a Gilead, de facto a Gilead está em Portugal desde 1996. No ano passado, fruto de algumas alterações, a Gilead Portugal e a Gilead Espanha juntaram-se e, portanto, neste momento nós temos 311 colaboradores, na sua maioria mulheres, portanto, cerca de 2/3 são mulheres. Temos aqui um conjunto de trabalhadores que são altamente qualificados, 95% têm qualificação superior, e podemos mesmo dizer que 42%, cerca de 42% têm MBAs ou são doutorados. Relativamente à presença em Portugal, dar nota de que temos 23 medicamentos comercializados neste momento e, de facto, nós não só comercializamos, como também garantimos que uma parte dos nossos medicamentos tem fabrico a partir de operações em Portugal. Isso é válido, por exemplo, para a Covid-19 e para a hepatite C. E estamos, de facto, internamente também a envidar alguns esforços para conseguirmos atrair mais investimento para Portugal. Em termos de investigação clínica, esta é uma área que também gostaríamos de sensibilizar, porque, de facto, é claramente uma prioridade para nós também, e, de facto, nós temos diversos ensaios clínicos em áreas terapêuticas de intervenção da Gilead.
Portanto, temos aqui também, através desta junção com Portugal e Espanha, oportunidades de garantir e de captar mais investimento em investigação e desenvolvimento, de gerar sinergias, de, portanto, partilhar boas práticas e garantir que consigamos ter impactos positivos para a implementação de ensaios. Como sabem, também temos inúmeros desafios que temos que ultrapassar, de forma a garantir que somos competitivos em relação a outros países e de facto, a criar vias verdes a nível do acesso a ensaios clínicos e investigação clínica nos nossos hospitais, nas nossas unidades de saúde. Passaria aqui agora um pouco só para dar uma abordagem muito breve do que é a nossa responsabilidade social corporativa e, portanto, nós também temos aqui um objetivo muito claro de retornar este investimento, o nosso esforço também para a comunidade, e isso é válido em programas que têm bastante relevância para nós, como o programa Gilead Genes ou o programa Mais Valor em Saúde. Só para dar nota do programa Gilead Genes, entre este ano, portanto, assinala a 10ª edição, portanto, é um programa que foi criado em 2013, tem uma ambição de incentivar a investigação, mas também projetos na comunidade. E, nesse sentido, nas últimas 10 edições foi-nos possível avaliar 538 projetos que nos foram submetidos, distinguir 124 projetos, apoiar 51 entidades e, portanto, garantir aqui um investimento de quase 3 milhões de euros. E, portanto, este é, de facto, um dos maiores programas de investimento em investigação da indústria farmacêutica em Portugal. Este é um projeto que também tem o alto patrocínio da Presidência da República, o que também nos honra muito e que nos mostra, portanto, a relevância que projetos deste tipo têm também para aumentar aqui a investigação. Temos um outro projeto que é no âmbito um pouco diferente, que é o Mais Valor em Saúde. É um projeto que existe desde 2021 e aquilo que nós queremos é promover uma cultura distinta de value-based healthcare, portanto, de criar valor na área da saúde. E isso é válido para termos projetos de integração de cuidados de saúde, no âmbito dos cuidados dos hospitalares e cuidados primários, e também melhores resultados em saúde para a comunidade. E também aqui nós tivemos até ao momento 57 projetos submetidos, 12 deles já tiveram apoio e conseguimos também, através de um conjunto de parceiros que também trabalham connosco nesta iniciativa, apoiar estes projetos com cerca de 600 mil euros em consultoria. Adicionalmente, e aqui também é muito relevante referir que apoiamos associações de base comunitária através de grants and donations. Só nos últimos 5 anos atingimos quase 1 milhão de euros em investimento, o que significa que apoiamos projetos muito concretos na comunidade, necessidades muito bem estabelecidas nas áreas em que intervimos, mas que são, de facto, diferenciadores, porque apoiamos doentes, literacia, trabalhamos a literacia, acompanhamos projetos de ligação de cuidados de saúde também em concreto. Passando aqui agora para uma área que também gostaríamos muito de falar e de trazer aqui, porque pode constituir de facto uma oportunidade e aí temos todos que trabalhar em conjunto, sem dúvida alguma, a nível também da Assembleia, a nível das instituições de saúde, estamos a falar das instituições do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde pública e aqui de facto queríamos de facto discutir o facto de Portugal poder ser de facto um líder no que diz respeito às metas da ONU-SIDA. E, na verdade, aquilo que nós precisamos é de tomar um conjunto de iniciativas que, de alguma forma, já estão bem sinalizadas, que as autoridades de saúde pública, o Ministério da Saúde também está bem ciente delas, mas a verdade é que são questões que têm vindo a ser trabalhadas, mas que têm, de facto, que ser ultrapassadas para conseguirmos garantir que, além de termos bem identificados os doentes que vivem com VIH em Portugal, também os conseguimos controlar em termos de tratar devidamente e ter, de facto, a carga viral controlada de forma a que não haja transmissão da doença. E, na verdade, aquilo que nós sentimos é que o VIH, esta infecção, de facto, nós temos, apesar de termos aqui avanços claros nos últimos 40 anos, continuamos a ter uma incidência muito acima da média europeia e isso é um aspecto a que nós devemos atentar e que está também devidamente identificado. Por outro lado, aquilo que nós sentimos, e isso vê-se também na comunicação que é feita publicamente, é uma infecção que deixou de ser uma prioridade clara em termos de saúde pública, apesar de termos um programa prioritário. A verdade é que estamos neste momento com algumas lacunas, nomeadamente a nível de equipa. Não temos, portanto, uma direção neste momento nomeada há cerca de 2 anos e meio deste programa da Direção-Geral da Saúde.
Temos aqui um conjunto de indicadores que são monitorizados em termos de relatório anual, mas não temos um plano com metas bem definidas que nos permita, de facto, monitorizar se estamos a caminho destas metas da ONU-CID ou não, ou como é que devemos reorientar as nossas próprias políticas de saúde. E, portanto, estes são alguns aspectos que temos que atentar, como também há aqui um que é extremamente crítico na nossa opinião e que, de facto, a Direção-Geral da Saúde também tem reconhecido, que é, de facto, a ausência de dados estruturados que nos permitam perceber como é que está a evolução da epidemia a nível nacional. Temos dados parcelares que os próprios hospitais estão a agregar, de facto, para conseguirem monitorizar a infecção em termos da sua própria unidade, mas não temos uma integração dos dados desde que o sistema de informação que tínhamos foi, de facto, extinto. Era um sistema de informação, que era o Civida, que já permitia essa integração, apesar de ter também aqui algumas lacunas, mas neste momento não nos é possível monitorizar mais do que o primeiro 95, ou seja, o número de pessoas que vivem com VIH em Portugal. Portanto, não sabemos quantas é que estão em tratamento e não sabemos quantas é que têm a carga viral controlada. E este reporte é obrigatoriamente feito ao ECDC todos os anos e não está a ser feito há alguns, precisamente porque não temos esta informação devidamente coligida. Dois outros aspectos, que são os desafios relacionados aqui com a saúde das populações mais vulneráveis, portanto, é algo que também temos que atentar, e aqui estamos a considerar os utilizadores de drogas injetáveis, estamos a falar também do impacto dos fluxos migratórios, estamos a referir aqui os trabalhadores de sexo, e estas são populações que também sabemos que têm que ter uma resposta mais adequada, e, portanto, temos que ter políticas mais diretamente endereçadas para trabalhar em termos de literacia, por questões de discriminação, por questões também de ligação aos cuidados de saúde e, por outro lado, um outro aspecto tem a ver aqui com a prevenção. Portanto, temos que atentar aqui ao facto de termos que trabalhar cada vez mais nas áreas da prevenção, porque neste momento é aquilo que nos poderá levar para a eliminação da epidemia até 2030, como preconiza a ONU-SIDA. E, portanto, e aqui temos muito a fazer, não só em termos de respostas de prevenção, sabemos que a PrEP também está em termos de implementação no terreno em crescimento, e esta é, de facto, uma área em que nós todos que temos que trabalhar. Dar-vos apenas nota, mostrar um pouco que estes temas foram, de facto, abordados e são consensuais também pelas autoridades de saúde. Este é um debate que de facto, a CNN promoveu e em que nós também demos o nosso apoio muito recentemente no âmbito do Dia Mundial de Luta contra a SIDA, e estes desafios foram, de facto, identificados como prioritários também para endereçar e não perder oportunidades no combate à epidemia de VIH. Penso que já ultrapassei ligeiramente o tempo. Muito obrigada. Só deixar aqui também, falámos um pouco aqui do Gilead Genes, queríamos deixar aqui, endereçar desde já um convite, nós depois podemos e faremos chegar certamente este convite para estarem presentes no evento da 10ª edição do programa Gilead Genes, que vai ser agora no dia 11 de fevereiro, às 16 horas, no Centro Cultural de Belém. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa intervenção inicial. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. Senhora Deputada Isabel Fernandes, do PSD, por favor. Muito obrigada, Senhora Deputada Coordenadora, Deputada Ana Oliveira, excelentíssimos senhores deputados e caros colegas, estimados representantes da Gilead Science, doutora Diana Mendes, doutora Margarida Morgado, doutor Eduardo Silva e doutora Sara. Muito obrigada pela vossa presença. Antes de mais, permitam-me saudar a Gilead pela sua presença e pela vontade de demonstrar vir aqui apresentar à Comissão o trabalho desenvolvido, que muito contribui para o avanço da saúde pública em Portugal e no mundo. A Gilead tem-se destacado pelo impacto positivo e transformador na vida de milhares de doentes nas últimas décadas, ao concentrar os seus esforços em áreas terapêuticas tão críticas como é o VIH, as hepatites virais, a área da oncologia e outras doenças que representam enormes desafios para os sistemas de saúde, inclusive, que nos importa o sistema de saúde português.
A vossa presença em Portugal, que eu pensava, ou tinha visto que era desde 2001, mas que me disse que eu acho que é anterior, 1997, é testemunho de um compromisso contínuo com o nosso país, traduzido na disponibilização de medicamentos hospitalares essenciais e no apoio a projetos de investigação, formação, capacitação de profissionais de saúde. Este mais recente relatório, Infecção VIH em Portugal 2024, que já nos abordou, demonstra de facto progressos notáveis, como a redução de 36% nos novos casos de infecção por VIH e de 66% nos casos de SIDA, entre 2014 e 2023. Estes resultados são um reflexo de um trabalho conjunto entre entidades como é a vossa, entre instituições públicas e também a sociedade civil. No entanto, há desafios que ainda permanecem. E eu estive atenta a ouvir alguns dados novos que não acompanhamos sempre. Sobretudo, no relatório, penso que alertou-me o facto que é um desafio, que é o diagnóstico tardio, que penso que afeta em quase 58%, quase 60% dos novos casos, e aqui pode ser importante incidirmos algumas medidas diferenciadas. Não podemos deixar de ignorar também o papel de novas terapêuticas, que nos trouxe no relatório também, e aqui alguns aspectos como a nova terapêutica, que é o lenacapavir, e deixar aqui, também vou deixar aqui uma pergunta relativamente a isto, pretende ou não, de que forma é que pode revolucionar ou trazer algumas situações que possam transformar o tratamento e a prevenção de VIH. É essencial compreendermos como é que medicamentos como estes podem ser integrados na realidade clínica portuguesa e contribuir para as metas ambiciosas que também já falou, como reduzir os diagnósticos anuais para menos de 150 casos até 2030. Pergunto então, que visão tem a Gilead para reforçar a implementação de tratamentos inovadores como este no nosso contexto nacional? Deixou alguns alertas que consideramos importantes quanto às metas da ONU-SIDA e pergunto, nesse aspecto, enumerou uma série de aspectos que eu penso que já devem ter tratados e trabalhados. Pergunto se tem algum relatório que nos possa deixar com estes aspectos, no sentido de nos ajudar a perceber como atingir estas metas e como avaliou a colaboração com o sistema de saúde português na mitigação do estigma também associado ainda ao VIH, que ainda é um obstáculo muito presente na prestação dos cuidados. Trouxe de novo, não tinha percebido a importância deste programa Mais Valor em Saúde. Se houver algum tempo também, gostava que nos deixasse aqui alguns exemplos e de que forma, enquanto promotores, podíamos associar ou poder local, municípios ou até próprias instituições. Gostava de perceber, se houvesse tempo, um bocadinho melhor sobre este programa. Pronto, e termino reiterando os meus agradecimentos a vossa investigação, reforçando a importância da investigação, inovação e compromisso que a ciência tem na vida de todos nós e na vida dos portugueses. Muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Socialista. Sra. Deputada Irene Costa, por favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também os Srs. Deputados e um cumprimento especial à Gilead Science, nas vossas pessoas, a doutora Diana Mendes, a Margarida Morgado, Eduardo Silva e a Sara Dias, nas empresas que representam, e um obrigado também pelo trabalho e pelo contributo que hoje aqui nos trazem, nesta partilha da visão que são os avanços nestas áreas, em várias áreas que referiram, como o VIH, a terapia celular e a investigação clínica, que representam sem dúvidas temas cruciais para a saúde pública em Portugal e para o fortalecimento do nosso sistema de saúde e, por isso, naturalmente, merece, por parte do Partido Socialista, a melhor atenção. Dar aqui duas notas que, relativamente à questão do cancro, que apresentaram na vossa exposição desta audição,
nesta questão, que têm sido, de facto, temos assistido a avanços notáveis nesta matéria, impulsionadas por inovação e tecnologias e biomédicas, e que têm permitido, efetivamente, tratamentos transformadores com um impacto muito significativo na qualidade de vida dos portadores destas doenças. E referia-me às terapias imunológicas, às medicina de pressão, às terapias baseadas em RNA, na nanotecnologia, as terapias combinadas, os avanços na radioterapia, agora guiadas até pela inteligência artificial, que é uma área que está agora a ser muito utilizada, e também penso que será uma mais-valia para o vosso trabalho, e também questionava já se de facto já têm utilizado esta matéria da inteligência artificial, se já vos tem ajudado nesta questão, e vai permitir também aqui alguns avanços, mas também nas áreas terapêuticas baseadas em microbiomas e na terapia génica, entre outras. Portanto, todas estas terapêuticas e estes avanços oferecem, de facto, uma esperança crescente para os portadores desta doença, tornando os tratamentos mais eficazes, menos invasivos, melhor qualidade de vida, e penso que também vocês têm aqui um papel importante nesta matéria. Dizer também que, relativamente à questão do HIV, que também referiram na exposição para a audição, desta audição, dizer que esta doença, como referiu a sua autora, é de facto uma doença que deixou de ser fatal, apesar de continuar a existir, e por isso também nos merece aqui a atenção. A dizer que o Partido Socialista tem demonstrado ao longo destes anos um compromisso claro em relação a esta doença, no que respeita à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento, alinhando-se com as metas globais até da UNAIDS para acabar com a epidemia, que era um objetivo até 2030. Alguma destas políticas e medidas defendidas ou implementadas incluíam um reforço na prevenção e educação sexual, o acesso universal a diagnósticos e tratamentos, a promoção de políticas de redução de danos, o apoio a centros de acolhimento e tratamento para grupos vulneráveis, a descentralização de serviços, a eliminação do estigma e discriminação, e a profilaxia pré-exposição e testagem inovadora. Portanto, estas medidas estão em linha com o compromisso do PS em garantir um acesso equitativo à saúde, combater as desigualdades e trabalhar para a erradicação destas doenças que têm impacto, como já referi, na qualidade de vida das populações. Portanto, o que pergunto agora é que se estas metas e estes objetivos que vamos traçando são suficientes, na vossa opinião, precisamos de trabalhar melhor alguns deles. Como podemos chegar ao público, como é que é possível chegar ao público mais vulnerável que a sua autora nos falou, e se este projeto do Mais Saúde, Mais Valor, se também impacta aqui nestas medidas. Portanto, a questão agora que vos queria deixar era de facto dizer que, apesar de nós defendermos aqui uma abordagem integrada e humanista no que respeita à saúde, permitam-me colocar aqui duas questões. Uma questão sobre os avanços relativamente ao VIH, sobre os avanços terapêuticos, e os números mais recentes mostram-nos que há ainda desafios na detecção precoce e na redução de novas infecções, até como referiu aqui que estamos ainda abaixo dos valores da União Europeia. Que estratégias concretas é que sugerem para complementar os esforços que o Governo tem implementado nesta matéria, na erradicação do VIH como ameaça de saúde pública até 2020? E perguntar-vos também que diligências é que têm sido feitas para que vos sejam facultados esses dados que precisam para trabalhar, para não tratarem só com bases em percepções, mas trabalharem sim com dados. Que diligências têm feito, a que instituições é que têm pedido estes dados e que respostas é que vos têm sido dadas? E para terminar, Sra. Coordenadora, só mais uma questão. Sabemos que as terapias avançadas como os CAR-RT têm revolucionado o tratamento de várias patologias, mas também apresentam desafios em termos de custos e de infraestruturas. Que propostas consideram essenciais para garantir que o nosso país esteja preparado para implementar estas terapias de forma sustentada, assegurando uma maior proximidade ao cidadão e fomentando a participação de Portugal naquilo que é importante, que são também os ensaios clínicos internacionais? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Partido Chega com a Sra. Deputada Marta Silva. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Uma saudação em nome da doutora, peço desculpa, Diana Mendes, cumprimentar todos os elementos que compõem a comitiva
e dizer que a transformação do sistema de saúde que julgamos necessária exige, sem dúvida, uma análise aprofundada dos seus diversos setores e uma reflexão cuidada sobre o papel de cada um dos atores que compõem este sistema. E é neste contexto que esta audiência se reveste de especial importância, porque ajuda-nos a compreender melhor a perspectiva da indústria farmacêutica sobre questões fundamentais para o setor da saúde em Portugal. E o desenvolvimento e o acesso a terapêuticas inovadoras defendidas pelo nosso grupo parlamentar, o Partido Chega, tem, aliás, já propostas aprovadas no âmbito, por exemplo, da introdução do mercado de medicamentos inovadores relativos ao câncer da mama, com vista à redução do tempo de espera destes doentes, mas também damos especial atenção à investigação clínica, à medicina de precisão, que são temas que, no nosso entender, merecem uma análise detalhada por parte desta Comissão. E é nossa responsabilidade avaliar o enquadramento legislativo e regulamentar destas matérias, garantindo que este serve efetivamente e adequadamente os interesses da saúde pública e promove, simultaneamente, o desenvolvimento científico e económico do nosso país. A investigação clínica, em particular, representa uma área de interesse estratégico para Portugal, concordamos plenamente, e é fundamental compreendermos que condições são necessárias para potenciarmos o seu desenvolvimento, seja ao nível de infraestruturas, seja ao nível de recursos humanos ou, inclusivamente, de processos administrativos e legislativos. Por outro lado, os desafios que persistem em áreas como infecção do VIH exigem uma reflexão também sobre a eficácia das atuais políticas e a identificação de possíveis melhorias. Este relatório deu-nos boas notícias, mas eu gostava de saber qual é que é o impacto de estarmos a receber pessoas que têm origem em países com desadequado acompanhamento em termos de cuidados primários, e se não estamos a potenciar um retrocesso na melhoria destes dados. A evolução epidemiológica, o acesso aos cuidados de saúde e a adesão à terapêutica são aspectos que necessitam, talvez, de uma monitorização e eventual ajustamento das estratégias em vigor. Já no que concerne à medicina de precisão, por sua vez, apresenta-se como uma realidade emergente que requer uma adaptação do sistema de saúde, tanto ao nível organizacional como regulamentar, e nesse aspecto entendemos também que é essencial assegurar que Portugal está preparado para integrar estas inovações de forma sustentável e equitativa. E neste contexto, a vossa experiência e o vosso conhecimento do setor serão certamente elementos valiosos para informar o processo legislativo e a definição de políticas públicas. E é por isso que é importante os decisores políticos terem a oportunidade de ouvir quem realmente está no terreno. E este diálogo que hoje iniciamos permitirá certamente identificar oportunidades de melhoria e possíveis soluções e iniciativas que podem eventualmente sair daqui dos diferentes grupos parlamentares que estão aqui presentes. Mas neste sentido gostaria de colocar algumas perguntas. Quais é que são, na vossa perspectiva, os principais obstáculos ao desenvolvimento da investigação clínica em Portugal? Relativamente à infecção por VIH, se identificam algumas lacunas no que diz respeito à resposta nacional, e que soluções podem partilhar connosco? No âmbito da medicina de precisão, que alterações consideram necessárias ao nível do enquadramento legal sobre esta matéria? De que forma poderíamos optimizar o processo de avaliação e implementação de inovação terapêutica em Portugal, de forma a reduzir os prazos de acesso dos doentes à terapêutica inovadora? E já agora, se ainda tenho tempo, alguns segundos, que sugestões têm para melhorar a articulação entre a indústria farmacêutica, as unidades de saúde e a academia no contexto da investigação? E se puder partilhar connosco, nós vimos ali que houve de facto um investimento muito grande em apoios a associações e projetos
de cidadãos e de entidades que fazem um trabalho notório nesta área. Qual é que é o montante investido pela vossa empresa em Portugal nestes anos que cá estão? Muito obrigada pelas vossas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, tem aqui um conjunto vasto de questões, o que me parece construtivo e positivo perante o trabalho que têm desenvolvido e também numa perspectiva de futuro, sempre tendo, se calhar, em linha de conta alguns temas que abordaram e que as senhoras deputadas também abordaram, o caso da equidade no acesso ao tratamento, da prevenção, desta literacia que é tão fundamental e também no que toca à inovação. Portanto, está aqui um conjunto de questões. Passava-vos agora a palavra. Muito bem, muito obrigada pelas questões. São, de facto, muitas questões, algumas também em comum, e de facto, nós partilhamos destas preocupações que aqui também elencaram. De facto, se calhar, começando aqui um pouco pela área do VIH, na verdade, este diagnóstico, nomeadamente em relação ao diagnóstico tardio, que foi colocado aqui pela senhora deputada Isabel Fernandes, de facto, é um dos grandes desafios que nós temos identificados. Portanto, mas também aqui pelo menos temos esse desafio identificado em termos de informação, portanto sabemos que realmente continua a ser superior a 58%, é uma realidade que está a acontecer em diversos países e por isso é que também para nós uma das prioridades é de facto fazer o diagnóstico precoce e aquilo que está a acontecer, portanto é que de facto há a defesa aqui da necessidade de haver testes ao longo da vida, pelo menos uma vez ao longo da vida, e aquilo que nós sabemos é que isso nem sempre acontece, portanto nós temos conhecimento que de facto há sobretudo em faixas etárias acima dos 50 anos, que são também um target importante que nós temos que atentar, há de facto uma grande percentagem da população que nunca fez um teste e, portanto, isto é claramente uma oportunidade. Claro que aqui temos desafios que se prendem com a necessidade de fazer testes em proximidade, portanto, tem que haver aqui, de alguma forma, um acesso mais fácil às possibilidades de testagem, em proximidade, nos cuidados primários, pensar aqui em alternativas, nomeadamente através das farmácias, de uma forma mais simplificada, porque são de facto uma forma de nós conseguirmos testar, provavelmente de forma até menos estigmatizante, mais simples, como se fosse algo mais simples de realizar no dia-a-dia e, portanto, é uma maneira de as pessoas facilmente, incluindo populações mais vulneráveis, que terão sempre mais problemas, quer de estigma, quer de navegação no sistema de saúde, terão certamente mais facilidade em aceder a estas unidades e, obviamente, aqui aos cuidados primários. Relativamente à mitigação do estigma, de facto, este também é um problema que foi identificado pelas associações doentes, as associações referem muito frequentemente a estas questões, depois posso passar aqui também à minha colega Sara Dias para falar um pouco sobre isto. É um trabalho que nós temos feito também muito com as associações doentes e que temos apoiado projetos de literacia e, de facto, a nível de saúde pública, das instituições de saúde pública, tem sido feita esta análise, mas o que sentimos é que ainda há aqui um longo processo para conseguirmos ultrapassar estas questões, em particular quando falamos de populações vulneráveis que, de facto, reportam que têm dificuldades ou até quase um autoestigma também em dirigirem-se aqui aos cuidados de saúde, algum receio também de se dirigirem e, de facto, aqui temos que fazer também, temos um longo caminho a percorrer. Os nossos projetos e, sobretudo, o apoio que é dado aqui às associações doentes, e também tivemos aqui essa pergunta sobre o montante, de facto, só nos últimos 5 anos houve aqui um investimento de cerca de 1 milhão de euros, mas só nos últimos 5 anos, portanto, esse investimento tem sido maior. É um investimento que é, de alguma forma, semelhante àquilo que a própria Direção-Geral da Saúde investe anualmente do seu programa, porque reconhece que há respostas que só podem ser dadas mesmo através das associações. E aquilo que nós sentimos é que outra das soluções será, de facto, investir mais nas respostas destas associações. Porque realmente, se a Direção-Geral da Saúde, o INSA e outras entidades têm um trabalho muito meritório e, de facto, uma dedicação e uma equipa que têm sido excepcionais em termos de resposta, nós sabemos que também não é possível, com os recursos que estas entidades têm, não é possível garantir essa resposta e só mesmo aqui as associações, conhecendo as populações no local, conhecendo as dificuldades, as ONGs podem, de facto, ter aqui um papel muito importante e necessitam, de facto, que haja um maior investimento e um maior financiamento das respostas que estão aqui
nomeadamente em termos de diagnóstico, em termos de ligação aos cuidados de saúde. E esse é outro dos desafios que nós de facto enfrentamos, é realmente a ligação depois aos cuidados de saúde. Relativamente aqui às terapêuticas, de facto, existem neste momento novas perspectivas de abordagem, nomeadamente em termos de prevenção, e neste momento nós não só temos que apostar no diagnóstico precoce, o mais precoce possível, e na ligação aos cuidados de saúde, mas também aproveitando, os números são de facto mais reduzidos, e a única forma, ou a melhor forma agora, a melhor estratégia é de facto apostarmos na prevenção. E a prevenção é não só num conjunto de medidas que estão a ser tomadas a nível da Direção-Geral da Saúde, muito sabemos que está a ser feito esse esforço, quer de educação, quer de acesso a preservativos, anticoncepcionais e outros, a nível da consulta do planeamento familiar, portanto, outras barreiras. A verdade é que ainda há um longo caminho a percorrer e a prevenção poderá ser, de facto, uma solução. E a esse nível, de facto, aquilo que nós sabemos é que estamos a caminhar para respostas mais long-acting e que vão além daquilo que nós temos atualmente como PrEP e que já serve um conjunto de população. Estamos a falar neste momento de 7 mil beneficiários da PrEP. E aquilo que sabemos é que, de facto, temos outras respostas que poderão, de alguma forma, endereçar um bocadinho mais a questão da prevenção. E em relação a isso, eu depois vou passar aqui aos meus colegas para desenvolverem um pouco mais. Relativamente, estou aqui agora a ver, em relação à questão dos dados, de facto, nós temos feito um esforço também de desafiar e de apelar a essa divulgação de dados. Este, de facto, é algo que resultará de um esforço conjunto, não só da nossa parte que o sentimos, dos investigadores que também têm pedido acesso a dados e que têm tido algumas barreiras nesse acesso, mas também porque realmente, não havendo um sistema integrado de informação, também não é tão fácil perceber essa realidade a nível nacional e de facto, existe aqui um compromisso ou uma vontade das autoridades de saúde pública de integrar esta informação, simplesmente como as responsabilidades nestas matérias estão um bocadinho diluídas por várias instituições, nós sabemos que tem que haver aqui uma vontade de agregadora e do Ministério da Saúde de conseguir de facto resolver esta questão que já tem vários anos. E a estratégia aqui é, de facto, criar um sistema, como foi possível fazer para a Covid-19, também fazer para estas áreas. Relativamente aqui aos desafios estamos aqui a falar da terapia celular. Esta é, de facto, uma área também que, obviamente, que é muito relevante para nós. De facto, a nossa ambição é também garantir, acima de tudo, que os melhores cuidados são garantidos a todos os doentes, de forma equitativa, que não haja barreiras de acesso e, sobretudo, quando falamos aqui em questões de valor. E, neste momento, o que sabemos, e temos, obviamente, essas indicações da prática do dia-a-dia e dos ensaios clínicos, os resultados mostram que, de facto, estas terapêuticas têm vindo a ser completamente disruptivas e respondem a áreas e a doenças que antes não tinham qualquer resposta. E, portanto, o que temos é que olhar para estes medicamentos, não como os medicamentos a que estamos habituados, com o modelo de avaliação a que estamos habituados, mas temos que repensar o modelo a que estamos a utilizar, que não responde a este tipo de tratamentos, que são tratamentos que são personalizados, de uso único, que são tecnologias que não estavam, de facto, contempladas no passado e que, claramente, no futuro, vão ser cada vez mais e para cada vez mais indicações. Portanto, atualmente o sistema que temos não responde àquilo que nós necessitamos. O que nós consideramos é que tem que haver aqui, no caso da terapia celular, um financiamento dedicado para garantir que realmente não haja, de alguma forma, barreiras ao acesso, porque apenas temos algumas unidades hospitalares a tratar doentes e, portanto, a forma de garantir que em todo o país há uma igualdade de tratamento é, de facto, haver aqui um financiamento dedicado sempre que é necessário este tipo de respostas. Penso que falei já nas questões do VIH. Obviamente, tudo isto, quer no caso do VIH, quer no caso das terapias celulares, da avaliação, da inovação, temos aqui desafios que estão relacionados com as respostas que temos das instituições públicas, da ausência de recursos diferenciados e da capacidade de reter esses recursos. Isso é válido no caso do Infarmed, que obviamente faz um excelente trabalho, um trabalho meritório, mas que de facto os tempos de resposta de facto não são suficientes para garantir esse acesso atempado, independentemente de haver
programas que dão respostas em determinados momentos. A verdade é que não garantem essa resposta equitativa e com a rapidez desejável. Relativamente aqui aos ensaios clínicos, obviamente aqui temos grandes desafios, não só em termos legislativos, mas também aquilo que sabemos é que, de facto, a indústria farmacêutica tem aqui um importante contributo e de alguma forma, isso não invalida que não haja uma resposta em termos de unidades de saúde e, de facto, aqui ainda há um longo caminho a percorrer. E falamos, sobretudo, de barreiras muito concretas, nomeadamente termos equipas dedicadas, com tempo dedicado, até com respostas administrativas para gerir aqui potenciais candidaturas a financiamentos deste tipo de projetos de investigação e, de facto, aqui temos um caminho muito longo para percorrer. Diria que, se calhar, passo aos meus colegas para complementar um pouco estas questões, quer da investigação clínica, quer a nível depois da inovação em termos de infecção VIH e das associações de doentes. Muito obrigada. Já. Ok, peço desculpa. Muito obrigada pelas questões. De facto, são muitas. Nós depois também faremos chegar comentários adicionais. Pegando, se calhar, neste último ponto que tem a ver com a investigação clínica, reiterar, obviamente, aqui o compromisso da Gilead enquanto empresa de também projetar o nosso país lá fora e, portanto, aumentar e fazer todo o esforço para trazer estes ensaios clínicos também todos para Portugal. De facto, a união com a Espanha coloca-nos numa posição melhor no nosso contexto de empresa global e, portanto, tudo faremos para aumentar a investigação clínica aqui no nosso país. Sabemos que o Regulamento Europeu nos colocou em pé de igualdade no que a aprovação de pedidos de ensaio clínico diz respeito com todos os outros países da União Europeia, porque as regras agora são as mesmas para todos. Simplesmente depois temos a parte da capacitação dos centros, efetivamente, de ensaios e da implementação efetiva depois da autorização ser concedida pelas autoridades. E parece-nos que é aqui nesta área que, de facto, continuam a existir barreiras, não são diferentes para nós, como também para todos os nossos outros colegas da indústria farmacêutica que operam na área da investigação clínica em Portugal, mas, de facto, os centros de investigação têm uma carência, não digo tanto pessoal qualificado, mas pelo menos equipas de gestão adequadas que garantam uma implementação efetiva no local, porque depois há todo o processo que é preciso fazer correr nos hospitais, a qualidade dos dados é importantíssima e, portanto, não faremos nada, nem conseguiremos ter ensaios se não tivermos depois dados recolhidos com qualidade e, portanto, é preciso, de facto, ter aqui pessoas dedicadas com tempo no seu normal dia de trabalho para também se poderem dedicar à investigação e conseguir progredir com um ensaio pelas autoridades, ou com ensaios pelas autoridades também foram devidamente autorizados. Se calhar reiterar aqui também que, e como parte deste esforço, temos atualmente também para Portugal, e tivemos esta capacidade de trazer um ensaio com terapêuticas altamente disruptivas das CAR T-cells, da área da terapia celular, precisamente para o tratamento em uma área específica da oncologia, e, portanto, isso também nos honra muito. Portanto, reiterar aqui, efetivamente, o compromisso, a capacitação, pela falta de autonomia que tem, depois, de gestão, autonomia financeira, etc. Portanto, creio que são barreiras, mais ou menos, do conhecimento de todos, mas que nós notamos aqui de uma maneira muito vincada, porque a nível das autorizações com o Regulamento Europeu conseguimos até ter aqui uma vantagem, porque agora todos os países da União Europeia têm que se regir pelos mesmos timings. Antigamente havia uns que conseguiam ser melhores nessa perspectiva, agora efetivamente gerimos todos da mesma forma. No que respeita à introdução das novas terapêuticas em Portugal, reiterar também aqui o compromisso, e depois não sei, Eduardo, se também queres complementar, efetivamente tudo que sejam medicamentos inovadores, queremos trazê-los para que os doentes em Portugal possam beneficiar. Estamos, de facto, a operar em áreas de necessidade médica grande. Há contexto legislativo que possibilita, mesmo que enquanto esperamos pelas decisões de financiamento, esse acesso precoce e, portanto, é a nossa preocupação, logo após a autorização, viabilizar este tipo de programas e trabalhar com o Infarmed nesse sentido e, portanto, continuaremos assim a fazer. Obviamente que, infelizmente, Portugal não é dos países que melhor fica na figura no que respeita depois ao financiamento. As decisões, de facto, demoram ainda muito tempo. Há várias causas, não é? Temos também que ter a noção que cada vez mais as terapêuticas
pelas tecnologias muitas vezes que envolvem, o processo de avaliação também é complexo. E, portanto, também acho que estamos todos cientes disso quando entramos no campo da medicina personalizada. De facto, as avaliações, não só da autorização como depois do financiamento, têm uma complexidade acrescida. No entanto, portanto, temos tido sempre aqui a total disponibilidade para discutir com as autoridades, no sentido também de acolher as melhores expectativas e trabalhar aqui em conjunto. E pronto, essencialmente, eu não podia mais, já não temos muito tempo, não sei, Eduardo, se queres depois também complementar, há aqui 2 ou 3 questões relativas ao mais valor em saúde, mas pronto, acho que é um programa também com um reconhecimento importante. Eu peço desculpa, pedia só que fosse breve, porque ao meio-dia temos outro... Também dar aqui uma pequena noção que talvez não tenha passado, o facto de nós juntarmos a Espanha, neste momento, torna-nos como o primeiro país da Europa dentro da nossa organização. Isto quer dizer que, depois, em primeiro lugar, está os Estados Unidos. Portanto, nós estamos diretamente e temos uma capacidade de acesso àquilo que é os novos ensaios de uma forma diferente. E, portanto, vamos querer, como portugueses, não é? Apesar de eu estar neste cluster Espanha-Portugal, nós, como portugueses, vamos querer puxar o máximo que pudermos em termos de ensaios clínicos para Portugal. Isto é o que não pode acontecer é quando nós puxamos os ensaios, não os conseguimos fazer, não os podendo fazer, ficamos naquilo que se chama uma lista negra e eles não nos querem ver mais. Portanto, este é o risco, este é o equilíbrio que temos que fazer. E acho que a solução está a acontecer. O Mais Valor em Saúde surgiu mais baseado na questão do Value-Based Healthcare. Porquê? Porque neste momento a estrutura de saúde mudou para o OLS e é essa avaliação que fazem. E, portanto, nós já há cerca de 4 anos atrás prevíamos que a saúde não pode ser só olhar para os preços dos medicamentos, temos de saber qual é o valor que é mesmo entregue à sociedade. E, neste momento, todos os projetos que têm vindo a acontecer, não em áreas específicas nossas, posso dizer, por exemplo, um dos projetos que ganhou foi nas feridas, não tem nada a ver com a nossa área, mas se num centro de saúde, imagine, uma OLS que tem 10 centros de saúde, alguns tratam as feridas em 3 dias e há outros que tratam em 3 semanas, alguma coisa não está correta. E, portanto, o que é que eles fizeram? Fizeram uma harmonização disso, tinham os iPads, tiravam fotografias. São projetos espetaculares, posso-vos dizer, coisas que, se forem depois, tudo isto está no site, pode-se ir ver, está lá quanto se gastou, como é que se gastou, mesmo no site do Gênesis também está. Portanto, é de acesso livre e, de facto, temos tido... em áreas que não estávamos à espera, aquilo que é o outcome para o doente. Qual é o valor para o doente? De facto, é mais barato fazer desta forma, entendem? Às vezes não tem a ver com a medicação em si, é a forma como se faz. Portanto, nós quisemos fugir um bocadinho a esta questão constante que nós temos sempre dos preços, e olhar para aquilo que é o valor que se entrega. Nestas tecnologias que nós temos agora novas. Imaginem uma pessoa que tem um one-shot e ao fim de 5 anos ou de 3 anos tem aquilo que é uma cura... não se consegue perceber se é uma cura ou não é, percebe? O doente continua normal, faz a sua vida normal, não teve de fazer quimioterapia durante 3 ou 4 anos, não regrediu. E lembrar que estas terapias de antes, 60% a 70% dos doentes, ao fim de 6 meses, estariam mortos. Portanto, nós não estamos a falar de uma coisa... aliás, só será aprovada devido a isso, não é? Mas pronto, dar aqui um bocadinho essa perspectiva. Acho que é uma oportunidade enorme nós estarmos ligados neste momento à Espanha. Nós, como portugueses, dentro do grupo Espanha-Portugal, que eles chamam o cluster Espanha-Portugal, tudo estamos a fazer. Dentro da terapia celular, de facto, estamos muito distantes. Não é? Imaginem, nós temos, em média, 3, 4 infusões por mês. Quando as coisas correm bem, eles têm 60. Eles são só 4 vezes maiores. Portanto, eles, todos os centros tiveram acesso. Nós estamos a reestruturar-nos agora. Há essa capacidade, há a experiência do outro lado também. Estamos a tentar usar o máximo poder e estamos a tentar usar a influência. Influência para mais ensaios em Portugal, mais desenvolvimento, fixação dos médicos nos hospitais, médicos mais jovens, porque não há tempos, com aquilo que está a acontecer neste momento, obviamente com poucos médicos, com aquilo que temos, não há tempo para as pessoas se dedicarem não há tempo. E isto não há mal nenhum nisso, quer dizer, é o que está a acontecer. Para se fazer isso, tem que se criar aqui alguns espaços, valorizar e isto ser um financiamento enorme para os hospitais, porque neste momento, pelo menos um dos hospitais já deu esse caminho e está a recrutar doentes para fase 1 e 2. Estamos a falar em milhões, não é? Fase 1 e 2, portanto há 3 fases, não é? Fase 1, fase 2, fase 3. Nós, em Portugal, já conseguimos, através de Espanha, meter uma fase 2 em Portugal. Não é fácil, por causa da desconfiança dos dados, não é?
Mas já temos um hospital em Portugal na área da oncologia que está a conseguir fazer fase 1. E isto tem financiamento assustador, não tem nada a ver com fases 3, percebem? E é isto que temos que fazer, é o que a Espanha faz e nós vamos conseguir, penso eu como companhia, se não tivermos aqui nenhum percalço e irmos parar uma lista negra, não conseguir cumprir, porque concorremos com outros países, não é? Mas pronto, acho que era se calhar deixava esta mensagem como uma mensagem assim de esperança. Muito obrigada. São assuntos que 1 hora é pouco, mas isto é um início e acho que notou-se pelos grupos parlamentares que são temas de presente e de futuro. Agradecer a vossa presença. Se acharem pertinente enviar mais informação para serem distribuídos pelos grupos parlamentares, seria interessante e com valor para termos mais informação sobre estes temas. Por isso, mais uma vez, muito obrigada pela vossa vinda a esta comissão.